Este lugar que Proust vem, devagar e ansiosamente, ocupar de novo cada vez que acorda. A este lugar, logo que tenho os olhos abertos, não posso escapar. Não porque este lugar me prende, pois apesar de tudo posso não apenas mexer e agitar-me, mas ainda posso mexê-lo, agitá-lo, mudá-lo de sítio. Mas eis a razão. Eu não posso deslocar-me sem ele. Não posso deixá-lo aqui para ir eu a outro lugar. Bem, eu posso ir até ao fim do mundo. Posso esconder-me de manhã por baixo das coberturas, encolher-me o máximo possível. Bem, posso deixar-me derreter ao sol na praia. Mas ele estará sempre onde estou. Ele está aqui, irremediavelmente. Nunca noutro lugar. O meu corpo é o contrário de uma utopia. É o que nunca está sob outro céu. É o lugar absoluto, o pequeno fragmento de espaço com o qual, num sentido estrito, eu corporizo-me. O meu corpo, utopia sem piedade. E se porventura vivesse com ele numa forma de familiaridade desgastada, como com uma sombra, como com estas coisas cotidianas que acabei por não ver mais e que a vida tornou cinzentas, como com estas chaminés, estes tetos que amontoam cada noite à frente da minha janela. Mas todas as manhãs, a mesma presença, a mesma ferida. Sob os meus olhos desenha-se a inevitável imagem que o espelho impõe. Rosto magro, ombros curvados, olhar miúpe. Careca! Nada lindo, na verdade. E é por baixo desta casca feia que é a minha cabeça, nesta jaula que eu não gosto, que vou ter que mostrar-me e passear, através destas grades que terei que falar, olhar e ser visto, por baixo desta pele que vou ter que apodrecer. O meu corpo, este lugar irremediável a que estou condenado. Afinal de contas, penso que é contra ele e, como se fosse para apagá-lo, que nasceram todas as utopias. A que se devem o prestígio da utopia, a beleza, o encantamento da utopia. A utopia é um lugar fora de todos os lugares, sim, mas é um lugar onde terei um corpo sem corpo, um corpo que será belo, límpido, transparente, luminoso, veloz, colossal na sua potência, infinito na sua duração, desligado, invisível, protegido, sempre transfigurado. E é provável que a primeira utopia, a mais inextirpável no coração dos homens, seja precisamente a utopia de um corpo incorpóreo. O país das fadas, dos duendes, dos génios, dos magos. Pois bem, são países onde as feridas se curam repentinamente com um bálsamo maravilhoso, um país onde se pode cair de uma montanha e acordar vivo, um país onde somos visíveis quando o queremos e invisíveis quando o desejamos. Se existe um país mágico, é realmente para que nele seja um príncipe encantado e para que todos os lindos peraltas se tornem peludos e feios como ursos. Mas também há uma utopia criada para apagar os corpos. Esta utopia é o país dos mortos, são as grandes cidades utópicas deixadas pela civilização egípcia. O que são, afinal de contas, as múmias? São a utopia do corpo negado e transfigurado. A múmia é o grande corpo utópico que persiste através do tempo. Também houve as máscaras de ouro que a civilização micênica depositava sobre os rostos dos reis falecidos. Utopia dos seus corpos gloriosos, potentes, solares, terrores dos exércitos. Houve as pinturas e esculturas dos túmulos, as efígies que desde a Idade Média prolongam na imobilidade uma juventude sem fim. Há agora, nos nossos tempos, estes simples cubos de mármore, estes corpos geometrizados pela pedra, estas figuras regulares e brancas depositadas sobre o grande quadro preto dos cemitérios. E nessa cidade de utopia dos mortos, eis então que o meu corpo torna-se sólido como uma coisa, eterna como um Deus. Mas
Talvez a mais obstinada e potente utopia, através da qual apagamos a triste tipologia do corpo, nos seja fornecida, desde o fundo da história ocidental, pelo grande mito da alma. A alma funciona maravilhosamente dentro do meu corpo. Nele aloja-se, mas sabe como escapar-se. Escapar para ver as coisas através das janelas dos meus olhos. Escapar-se para sonhar quando durmo, para sobreviver quando morro. Quão bela é a minha alma, quão pura, quão branca ela é. E se o meu corpo barroso, ou pelo menos pouco limpo, acabasse por sujá-lo? É certo que haverá uma virtude, um poder, 1000 gestos sagrados que a restabelecerão na sua inicial pureza. Viva a minha alma! É o meu corpo luminoso, purificado, virtuoso, ágil, móvel, morno, fresco. É o meu corpo liso, castrado, arredondado como uma bola de sabão. E eis que o meu corpo, pela virtude de todas estas utopias, desapareceu. Desapareceu como uma chama de uma vela sobre a qual se sopra. A alma, os túmulos, os anjos e as fadas apropriaram-me pela força. Fizeram-me desaparecer num piscar de olhos. Superaram sobre o seu peso, sobre a sua feiura e restituíram-me um corpo resplandecente e perpétuo. Mas o meu corpo, para dizer a verdade, não se deixa submeter com tanta facilidade. Afinal de contas, tem ele mesmo os seus recursos próprios e fantásticos. Ele também possui lugares sem lugares e lugares mais profundos, mais obstinados ainda que a alma, que o túmulo, que o encantamento dos magos. Tem as suas caves e os seus sótãos, tem os seus lugares obscuros e as suas praias luminosas. Corpo incompreensível, penetrável e opaco, aberto e fechado. Corpo utópico. Corpo absolutamente visível, num certo sentido, pois sei muito bem o que é ser visto por alguém de alto a baixo, sei o que é ser espiado por trás, vigiado por cima do ombro, surpreendido quando menos espero, sei o que é estar nu. E, no entanto, esse mesmo corpo tão visível é também retraído, tomado por uma certa invisibilidade da qual jamais posso separá-lo. Este crânio, por exemplo, esta parte traseira do crânio que posso apalpar ali com os meus dedos, mas jamais vê-la. E estas costas que sinto encostadas sobre o sofá quando estou deitado, mas que só posso surpreender por um estratagema que supõe um espelho. E o que é esse ombro, cujos movimentos e posições conheço com precisão, mas que jamais poderei ver sem retorcer-me horrivelmente? O corpo. Fantasma que não aparece senão na miragem de um espelho, e ainda assim, de maneira fragmentada. Será que necessito verdadeiramente dos génios e das fadas, e da morte e da alma, para ser ao mesmo tempo indissociavelmente visível e invisível? E além disso, este corpo, ele é ligeiro, ele é transparente, ele é imponderável. Nada é menos parecido com uma coisa senão ele. Ele corre, age, vive, deseja, deixa-se atravessar sem resistências por todas as minhas intenções. Sim, mas até o dia em que me dói algo, em que se escava a caverna do meu estômago, em que se bloqueiam ou se enchem ou se obstruem o meu peito e a minha garganta. Até o dia em que estala no fundo da minha boca a dor de dentes. Então deixo de ser ligeiro, imponderável, etc. Torno-me coisa, arquitetura fantástica e arruinada. Não, realmente. Não é preciso magia nem feeria. Não é preciso uma alma nem de uma morte para que eu seja ao mesmo tempo opaco e transparente, visível e invisível, vida e coisa. Para que eu seja utopia, basta que seja um corpo. Todas essas utopias pelas quais esquivava o meu corpo tinham muito simplesmente o seu modelo e o seu primeiro ponto de aplicação, tinham o seu lugar de origem no meu próprio corpo. Estava muito enganado há pouco ao dizer que as utopias estavam voltadas contra o corpo e destinadas a apagá-lo. Elas, na verdade, nasceram do próprio corpo,
e depois talvez se voltaram contra ele. Uma coisa, entretanto, é certa. O corpo humano é o ator principal de todas as utopias. Afinal de contas, uma das utopias mais velhas que os homens contaram a si mesmo não é o sonho de corpos imensos, sem medidas, que devorariam o espaço e dominariam o mundo. É a velha utopia dos gigantes, que se encontra no coração de tantas lendas, na Europa, na África, na Oceânia, na Ásia. Essa velha lenda que durante tanto tempo alimentou a imaginação ocidental, de Prometeu a Golias. O corpo é também um grande ator utópico quando se trata das máscaras, da maquilhagem e da tatuagem. Usar máscaras, maquilhar-se, tatuar-se, não é exatamente como se poderia imaginar adquirir outro corpo, simplesmente um pouco mais belo, melhor decorado, mais facilmente reconhecível. Tatuar-se, maquilhar-se, usar máscaras é, sem dúvida, algo muito diferente. É fazer entrar o corpo em comunicação com poderes secretos e forças invisíveis. A máscara, o sinal tatuado, o enfeite colocado no corpo é toda uma linguagem enigmática, cifrada, secreta, sagrada, que se deposita sobre esse mesmo corpo, chamando sobre ele a violência de um Deus, o poder surdo do sagrado ou a vivacidade do desejo. A máscara, a tatuagem, o enfeite colocam o corpo noutro espaço. Fazem-no entrar num lugar que não tem lugar diretamente no mundo. Fazem desse corpo um fragmento de um espaço imaginário que entra em comunicação com o universo das divindades ou com o universo do outro. Em todo caso, a máscara, a tatuagem, o enfeite são operações pelas quais o corpo é arrancado do seu espaço próprio e projetado noutro espaço. Fui verdadeiramente estúpido em pensar, como fiz no início, que o meu corpo nunca está noutro lugar, que era um aqui irremediável e que se opunha a toda utopia. O meu corpo, de facto, está sempre noutro lugar. Está ligado a todos os outros lugares do mundo e, para dizer a verdade, está num outro lugar que é além do mundo. Porque é em referência ao corpo que as coisas estão dispostas. É em relação ao corpo que existe uma esquerda e uma direita, um atrás e um à frente, um próximo e um distante. O corpo é o ponto zero do mundo, onde os caminhos e os espaços se cruzam. O corpo não está em nenhuma parte. O coração do mundo é esse pequeno núcleo utópico a partir do qual sonho, falo, avanço, imagino, vejo as coisas no seu lugar e também as nego pelo poder indefinido das utopias que imagino. O meu corpo é como a cidade do sol. Não tem lugar, mas é de lá que se irradiam todos os lugares possíveis, reais ou utópicos. Talvez seria preciso dizer também que fazer o amor é sentir o seu corpo fechar-se sobre si. É finalmente existir fora de toda a utopia, com toda a sua densidade entre as mãos do outro. Sob os dedos do outro que te percorrem, todas as partes invisíveis do teu corpo põem-se a existir. Contra os lábios do outro, os teus tornam-se sensíveis. Diante dos seus olhos meio abertos, o teu rosto adquire uma certeza. Há um olhar, finalmente, para ver as tuas pálpebras fechadas. Também o amor acalma a utopia do teu corpo. Consegue calá-la, acalmá-la, fechá-la como numa caixa, fechá-la e selá-la. E se, apesar dessas duas figuras perigosas que o rodeiam, se gosta tanto de fazer amor, é porque, no amor, o corpo está aqui.